Então, vamos começar o nosso tema de hoje, como eu falei anteriormente, a força do hábito, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho esse tema, tanto assim na visão um pouquinho da ciência, como também dentro do espiritismo, né? Nós temos aí algumas psicografias que vão trabalhar essas questões também. Então, quando a gente fala em hábito, né, a gente fala, ela tem hábito, ela tem mania, realmente essa palavra nos remete à maneira, né, as formas, né, como nós agimos ou reagimos, né. Então, dentro do dicionário fala o que é um hábito, né, é uma maneira usual de ser, de fazer ou de sentir, um costume, uma regra, um modo, né. E como que os hábitos, na verdade, se a gente pensar assim, desde que nós nascemos, nós vamos, durante a nossa vida, criando hábitos, né? Nós vamos criando formas de nos comportar, formas de pensar, formas de agir, né? Tanto que existe um livro que eu usei até para essa palestra, que é um livro que se chama O Poder do Hábito, tá? E ele fala assim, por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Tá? E o nome do autor é Charles, acho que é Duhigg. E dentro do Espiritismo, tá? Nós temos um livro que também vai falar um pouco da questão dos hábitos, né? Daqueles pensamentos aquela forma de agir ou sentimentos que nós temos o hábito, né, de fazer, de sentir, de pensar, e onde que nós guardamos isso, né, e por que eles têm essa intensidade na nossa vida, tá? Então, esses dois livros são materiais aí que a gente pode utilizar para consulta, tá? Então, como eu falei anteriormente, na nossa vida, desde o momento que nós nascemos, nós começamos a adquirir hábitos. E, na verdade, por mais que a gente fale no Espiritismo que nós temos o livre-arbítrio, sim, nós temos o livre-arbítrio, né? Mas, quer dizer, toda hora nós estamos fazendo escolhas, nós temos a liberdade de escolher, mas boa parte daquilo que nós fizemos diariamente são ações que nós realizamos, né, não por escolhas, e sim por hábitos. Nós já nos habituamos a fazer determinado caminho, habituamos a tomar determinadas bebidas, a comer determinados alimentos, a utilizar determinados estilos de roupa, a ter determinados pensamentos. Então, os hábitos, eles compõem a nossa vida, eles acabam sendo necessários, porque toda vez que nós vamos aprender algo novo, né? Então, pense que você está numa sala de aula, você vai aprender algo novo, ali você despende muita atenção, você vai ter que usar o seu raciocínio, você vai ter que ficar muito atento, né? Então, o cérebro, ele gasta, né? Ele tem ali, ele vai fazendo um percurso, ele vai fazendo um caminho elétrico, né? Que fala, determinadas bibliografias chamam isso de caminho elétrico, né? Então, ele tem que fazer esse caminho elétrico para você ter todas aquelas conexões e informações. Quando nós adquirimos um hábito, naturalmente, o nosso cérebro, ele já sabe fazer aquele caminho. Então, ele faz aquele caminho muito rapidamente, sem mesmo precisar pensar muito a respeito daquilo. Então, os hábitos, eles vão se incorporando na nossa vida e nós vamos desenvolvendo e praticando eles sem mesmo pensar neles. Então, eles entram naquilo que a gente chama modo automático, tá? E nesse sentido, o que o nosso cérebro faz, né? Então, toda vez que a gente conhece algo novo, né, a gente tem um start, um clique para aprender algo, conhecer algo, né? Então, nós temos ali um grupo de informações que vai criando aquela ideia, aquele pensamento, aquele conhecimento, e esse
Então, esse grupo de informações, ele, quanto mais eu praticar ou fizer novamente, ele vai se tornando um grupo de informações que eu conheço. Então, eu não preciso mais me esforçar tanto para desenvolver algo. E todo mundo entende isso, porque imagine quando você foi aprender a andar de bicicleta ou foi aprender a dirigir, né? Então, o que que acontece? Naquele momento, a gente fica num momento muito tenso, eu tenho que ter muita atenção com muitas coisas, né? Então, aquele hábito, então, criar o hábito de dirigir, ele vem de um momento pregresso, que é entrar no carro, sentar, colocar a chave, ajustar o banco, arrumar o espelho, olhar o retrovisor, ligar o carro, soltar, enfim, muitas informações. Aquilo se tornava se torna muito intenso quando a gente vai aprender algo novo. Depois de um tempo você entra no carro, você sai, você dirige, você chega no ponto que você quer e você não sabe nem como você chegou lá. Então, realmente, você entrou no modo automático, porque repetidas vezes você fez isso e você automatizou. Então, nesse livro, O Poder do Hábito, ele fala muito isso, assim, como que a gente cria um hábito, né? Então, ele fala que ele chama de o loop do hábito, ou a criação desse hábito. Então, todo hábito, ele parte de um ponto que é a deixa. O que que é a deixa? É o clique. Como, por exemplo, estou com vontade de tomar alguma coisa. Esse é o clique, né? Então, quais são as possibilidades? Vou tomar água, chá, um vinho, um refrigerante, um suco, né? Então, eu vou lá e tenho essa minha experiência, vou tomar algum líquido. E esse líquido pode ser ou não prazeroso, pode ou não me trazer prazer. E esse prazer é o que a gente chama da tal da recompensa, né? Então, eu tenho o clique, que é a vontade, né? A deixa para fazer algo. Eu vou selecionar algo para fazer, né? E vou ter ali aquele feedback, foi bom ou foi ruim. Então, muitas vezes, se eu tenho uma recompensa com aquela rotina, com aquilo que eu escolhi, a outra vez que eu der a deixa, eu der o clique, estou com vontade de tomar algo, eu já vou muitas vezes repetir, aquilo foi uma experiência interessante. Vou lá, escolho de novo o mesmo líquido. A partir de um tempo, quando der o clique, eu já nem vou pensar o que eu vou escolher, eu já vou lá e automaticamente escolho aquele líquido que eu já estou acostumada, que eu já sei que eu vou ter uma recompensa, um momento de prazer no final, que pode ser matar a sede, que pode ser o sabor que aquele líquido tem, enfim. Então, ele diz que sempre nós vamos, para a gente criar uma rotina, um hábito, sempre vai ter esses momentos. O clique, o desenvolvimento, né, a rotina e a recompensa, que é como é que eu me sinto depois, né, de ter feito essa minha rotina. Então, é assim que nós vamos criando os hábitos. E o nosso cérebro, gente, tem uma coisa interessante, ele não vai discriminar o que é hábito bom ou o que é hábito ruim. Então, vamos voltar ali para o líquido, né? Tenho vontade de beber algo. Selecionei água. A água matou a minha sede. Ai, como é gostoso tomar água. Ok. Ao mesmo tempo, eu posso criar o hábito de consumir bebidas alcoólicas. E isso acabar se tornando rotineiro até se tornar um vício, né? Então, eu tenho hábito, e isso se tornou um vício, se tornou prejudicial para a minha saúde. Para o cérebro não faz diferença se é algo bom ou ruim. Ele vai criando esse hábito, criando esse caminho. Esse caminho é fácil, tá? Assim também, pessoal, é em relação aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos, né? Então, nós podemos ter hábitos, né, que vão saciar,
que vão trazer uma recompensa para o nosso físico, como hábito de fazer uma atividade física, hábito de consumir algum alimento, né? Mas nós podemos também ter hábitos, tá? Hábitos que estão relacionados aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Como, por exemplo, um hábito de criticar as pessoas. Então, é aquele hábito que sempre que eu olhar para alguém, chegar num ambiente, né, eu vou lá e fazer aquela fofoquinha, né? Criar o hábito de fazer comentários, como aquela pessoa está vestida, né? Como ela faz ou deixa de fazer alguma coisa, porque ela é muito quieta, ou porque ela é muito faladeira, tá? Porque ela gosta de uma coisa ou não gosta. Então, às vezes eu tenho o hábito de criticar. E esse hábito de criticar, o que acontece? Né? Então, às vezes, essa crítica, essa acidez nas palavras, ou querer fazer essa fofoca, intriga, né? O que acontece? Então, muitas vezes nós vamos, esses hábitos, né, que não são produtivos, eles vão criando aí em torno de nós, né, aquela nuvenzinha, aquela nuvem de energias negativas, né? Vai fazendo com que muitas vezes nós nos tornemos pessoas indesejadas, ou pessoas que chegam no ambiente, né? Ah, eu não vou conversar com ela, ela tem o hábito de só fazer crítica, só criticar. Então, nós vamos também atraindo para o nosso campo vibratório energias da mesma frequência, pelos nossos maus hábitos, né? Ou muitas vezes, hábitos emocionais, né? Impulsos emocionais destrutivos, o hábito de fazer uma comparação, né? Então, qual que é a deixa? Então, muitas vezes a tal da deixa, né? É o medo, a insegurança que eu tenho em mim, e a partir dali eu começo a me comparar, eu começo a ter pensamentos improdutivos, eu começo a ter pensamentos destrutivos, tá? Como a depreciação, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, tá? E aí, muitas vezes, nós vamos criando esses hábitos com pensamentos e sentimentos improdutivos, e a nossa vida, às vezes, não anda, a coisa não vai para frente, né? E como que, muitas vezes, esses hábitos emocionais, esses hábitos de pensamento também são criados, podem estar também relacionados com as nossas vidas pregressas, né? Então, nós trazemos junto dessa nossa encarnação de hoje, nós vamos trazendo hábitos, né, comportamentos, atitudes que nós criamos em outras encarnações e ficaram impregnados lá no nosso mental. E existe um capítulo do livro, No Mundo Maior, né, que foi psicografado aí pelo Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, e ele trata nesse livro, ele tem um capítulo que ele fala sobre a mente, né? Então, ele compara a nossa mente com uma casa, né? Então, ele diz que a casa tem o porão, existe na nossa casa a área social e existe na nossa casa o sótão, né? E ele compara a nossa mente, né, essa estrutura do nosso cérebro com essa casa. Então ele coloca assim, vou ler só um trechinho do livro, que no nosso sistema nervoso, nós temos o cérebro inicial, que é um repositório dos movimentos instintivos e sede das atitudes subconscientes, tá? Então, ele coloca que seria o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, seria essa região de trás aqui da cabeça, que é onde nós armazenaríamos nesse local. Aqui nós temos o nosso subconsciente, onde nós vamos armazenar fatos, emoções, hábitos, né, que entram no automático. E aí ele considera esse porão como se fosse o porão da nossa casa, onde nós guardamos
nós vamos guardando aquilo que um dia a gente vai precisar, né? Então, a gente vai para o porão da casa, ou o porão da casa ele também pode ser equiparado com aquele espaço na nossa casa, onde nós guardamos coisas, um dia eu vou precisar disso, um dia eu vou precisar daquilo. E aí a gente vai armazenando. Então, ali seria o meu subconsciente, um dia eu vou precisar dessa informação, então ela precisa ficar guardada ali, tá? E isso é um hábito que a gente guardou ali, tá? Na região, da região do córtex, que ele fala motor, ele diz que nessa região é onde ela serve a nossa mente para manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Tá? Então, o que ele considera essa região, que seria a área social da nossa casa? Aonde nós recebemos as pessoas, aonde entra e sai energias, aonde nós nos movimentamos, significa o quê? É a nossa área do cérebro onde está disponível aquelas informações da vida atual, os conhecimentos atuais, as novas conexões, né? E a partir desses novos conhecimentos, nós vamos podendo criar novos hábitos que nós vamos colocando lá no nosso porão, tá? E que nessa parte frontal do nosso cérebro, tá? Que ele coloca nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda na investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Então, ele coloca que essa parte mais frontal é aonde o mundo, como assim, a ciência ainda não sabe exatamente o que representa essa região, mas é uma região onde nós teríamos conexões, né, de ordem sublime, tá? É onde nós teríamos a ascensão, né? Então, a evolução seria nossa parte evolutiva, é quando nós ativamos essa região. E ele fala o seguinte também, que essas 3 regiões distintas do cérebro é como se fosse uma casa, por mais que sejam regiões distintas, tá? Ela no todo ela é uma casa. Então, a gente temos que, tomemos-la como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos. Então, nós temos uma região aonde nós ligamos o nosso automático, que são os nossos hábitos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, tá? E no terceiro, né, a casa seria a casa das noções superiores, tá? Então, nós temos teoricamente, nós teríamos essas 3 áreas, né, dentro do nosso mental. O que é importante, então, com todas essas informações? Então, nós vamos criando no nosso dia a dia os hábitos, eles podem ser salutares ou não. Os salutares, a gente não precisa se preocupar tanto, mas o nosso problema maior dentro da nossa evolução são aqueles hábitos que a gente considera são os hábitos ruins, os hábitos nocivos para a nossa vida. Então, o que acontece? Se eu sei que lá no meu subconsciente, lá no porão da casa, eu guardo esses hábitos, muitas vezes eu preciso fazer o quê? Visitar o meu porão. Eu preciso parar e tentar identificar quais são aqueles hábitos que estão sendo nocivos, porque eles entram no automático. O meu cérebro já está condicionado a eles. Eu tenho uma condição, é fácil eu pensar aquilo, é fácil eu sentir aquilo, ou é fácil fazer aquilo, porque eu estou condicionado. Eu criei esse hábito. E como é que eu faço para descriar? A gente não descria, né? A gente cria novos hábitos. Mas para criá-los, eu preciso ir lá no porão. Eu preciso tentar entender o que está no meu subconsciente
que entra no modo automático. Para isso, eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso refletir, né? O meu grupo de estudos, o meu grupo espírita, me ajuda muito nesse sentido, por quê? Porque é o momento em que nós pegamos o Evangelho, nós pegamos o livro espírita, e nós não usamos o Evangelho, o livro espírita, para aplicar nos outros. Ele serve como um manual para a minha vida. É um momento de reflexão, é um momento de se olhar, é um momento de se conhecer. Então, muitas vezes também, né, tanto no grupo de estudo, como, por exemplo, quando nós tentamos meditar, quando nós tentamos ficar em silêncio, apaziguar a nossa mente muitas vezes vai nos trazendo conflitos, pensamentos, vai nos trazendo aquilo que às vezes está nos incomodando, que a nossa mente fica lá repetindo, repetindo, repetindo. É a hora que muitas vezes nós conseguimos identificar alguns pensamentos, alguns sentimentos que são repetitivos. E a partir do momento que eu consigo perceber esses sentimentos, esses hábitos que são nocivos, a partir dali eu vou conseguir criar novos hábitos. Por quê? Porque a criação de novos hábitos, ela dá trabalho, né? Então, como eu falei, desde que nós nascemos, nós vamos aprendendo coisas novas e algumas nós tornamos hábitos e algumas nós descartamos. Então, os hábitos, eles nunca são esquecidos pelo nosso cérebro, porque o nosso cérebro já tem uma trilha, ele já tem um caminho para esse hábito. Criar um novo hábito para sobrepor ou para ser mais importante que essa trilha que o meu cérebro já faz, esse é o grande desafio. Então, o primeiro passo é identificar esse hábito. O segundo passo, como que eu vou criar um novo caminho para sobrepor esse outro, né? Então, esse é o grande desafio. Mas o nosso cérebro, né, e a nossa alma, ela aceita. Só que o hábito é uma repetição. Então, muitas vezes a gente fala assim, não, hoje eu vou começar a fazer a minha oração antes de dormir, eu vou criar o meu campo de proteção, aí eu faço uma noite, a segunda eu não faço, eu não consigo criar o hábito. Então, o hábito é algo que a gente precisa praticar, repetir. Para que ele se torne um hábito, na verdade, ele precisa da repetição. Tá? Então, isso é muito importante. Sempre que eu quero sobrepor um novo caminho, uma nova rota, eu preciso também repeti-la até ela se tornar algo automático. Né? E para isso, muitas vezes, a gente precisa ir lá, resgatar lá no nosso, tentar entender o nosso subconsciente, lá no nosso porão, onde nós guardamos muitas coisas que a gente deixa ali para um dia utilizar, mas a gente tem que fazer uma limpa no porão. A gente tem que, às vezes, desafogar, ou melhor, vamos guardar coisas que realmente nós precisamos usar e que serão importantes na nossa vida, tá? Então, a casa espírita, ela traz uma contribuição importante, gente, nesse sentido. Por quê? Porque quando nós frequentamos uma casa espírita, ela nos leva à reflexão, ela tem muitas vezes o atendimento, o acolhimento, que muitas vezes uma conversa fraterna, toda vez que a gente vai falar algo para alguém, é o momento da gente olhar para si mesmo para verbalizar algo. E nesse momento de verbalizar, nós começamos também a entender aquilo que existe dentro de nós. Os grupos de estudos são grupos reflexivos também. Muitas vezes a gente tem gente que não gosta de grupo de estudo, porque eu preciso falar, porque eu preciso me olhar, porque eu preciso, muitas vezes, colocar a minha opinião sobre como aquilo funciona na minha vida. Então, é o momento de olhar-se, é o momento de olhar para o porão de casa. A gente não quer olhar para o porão, né? O porão, às vezes, está lá cheio de tralha, que eu preciso descartar, mas
um novo hábito requer esforço. E às vezes eu não quero me esforçar, né? O que mais a casa espírita, então, tem trabalhos comunitários, trabalho ao próximo, que nos faz refletir, que muitas dessas pessoas que vêm para a gente trabalhar são nossos espelhos, e a gente se olha, né, ela se enxerga, e ali nós vamos enxergar hábitos que nós não queremos, mas nós praticamos, muitas vezes é elas que vão nos ensinar o caminho da mudança.